Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Bem, esse aqui é meu primeiro vídeo no YouTube. E se vocês pudessem me ajudar deixando seu like e a sua inscrição, eu ficaria muito grato mesmo. Então, vamos seguir com o nosso vídeo. Bem, hoje nós vamos começar a falar de um dos acontecimentos mais importantes do século XX, a Revolução Russa. Mas antes de começarmos, temos que entender a situação da Rússia naquele tempo. Nessa época, a Rússia era governada pelos czares, que em tradução literal significa César. Esse nome é por causa dos antigos imperadores romanos que eram chamados assim. O último czar da Rússia, e o que nós falaremos nesse vídeo, foi o czar Nicolau II, ou para os íntimos Nikolai Alexandrovich Romanov, que de maneira alguma foi um bom governante, seja isso pelos seus massacres a seu comando e até mesmo o seu governo mal estruturado. Durante seu governo, que foi de 1894 até 1917, a Rússia, em cenário europeu, estava muito longe de ser uma potência que é hoje. E para aquela época estava muito pouco industrializada, o que fazia com que ela ficasse muito atrás de países como Alemanha, França, Inglaterra e a extinta Áustria-Hungria. Por causa disso, o Nicolau intensificou a industrialização no país, principalmente nas regiões de Moscou e São Petersburgo, sendo São Petersburgo a capital da Rússia naquela época. Nessas fábricas, a qualidade de trabalho eram péssimas e a carga horária de trabalho eram enormes e os salários eram minúsculos. E devido a essas condições, nessas mesmas fábricas começou a se difundir a ideologia do comunismo. Criado por Karl Marx e Friedrich Engels, o comunismo pregava, abre aspas, uma sociedade perfeita onde todos tinham os mesmos direitos, os mesmos bens e as mesmas qualidades de vida. E seguindo os princípios comunistas, conhecemos o protagonista dessa história, Vladimir Ulyanov, mais conhecido por Lenin. E no ano de 1898, Lenin fundava o Partido Operário Social Democrata Russo, que mais tarde, no ano de 1903, se dividiria em bolcheviques e os mencheviques. Sendo assim, de maneira geral, os bolcheviques os mais radicais e os mencheviques os mais tranquilos. Um dos eventos mais cruciais para a Revolução ter acontecido foi o Domingo Sangrento, quando um grupo de manifestantes protestavam em frente ao Palácio de Inverno, em São Petersburgo, quando a Guarda Imperial Russa abriu fogo a mando do czar, deixando mais de 1.000 pessoas mortas e outras centenas feridas. E no mesmo ano de 1905, aconteceria a primeira tentativa de revolução, só que dessa vez mal sucedida. E o ato que fadaria de vez o Império Russo foi a entrada na Primeira Guerra Mundial. Como eu já havia dito, a Rússia era um país pobre e não tinha dinheiro para manter a guerra. Muitos soldados nem sequer tinham armas e para o combate também nem recebiam o devido treinamento. E isso também culminou em uma grande inflação, que fez com que o povo ficasse com mais raiva ainda do governo do czar Nicolau. Seguiram-se os anos com várias manifestações, até que em 1917, em uma dessas manifestações, em frente ao Palácio de Inverno, guardas foram enviados para amenizar a situação e acabaram se juntando aos manifestantes, até que em 8 de março de 1917 aconteceu a Revolução de Fevereiro. Aí você se pergunta, fevereiro, mas não foi março? Bem, isso acontece porque nessa época o calendário russo era o calendário juliano e o nosso calendário é o gregoriano, por isso a diferença. Continuando, bem, com a Revolução de Fevereiro, a monarquia acabava com a abdicação forçada de Nicolau II. Se formava então o governo provisório, que era formado por deputados da Duma, que era o parlamento russo na época. No entanto, o governo provisório decidiu continuar com a guerra, o que não agradava nem um pingo à população. Enquanto tudo isso acontecia, Lenin fazia vários discursos prometendo tudo o que a população queria ouvir na época, que seria paz, sair da Primeira Guerra Mundial, o pão, resolver os problemas com a fome, e a terra, que seria a reforma agrária.
E ele continuou fazendo isso até que ele e seus camaradas assumiram o governo com a Revolução de Outubro, ou Revolução Vermelha, derrubando o governo provisório e entrando os bolcheviques no lugar, que no caso era o partido de Lenin. As primeiras coisas que Lenin fez foi a retirada da Rússia na Primeira Guerra Mundial a partir do Tratado de Brest-Litovsk, feito com a Alemanha um pouco antes da guerra terminar. Além de ter parado a guerra, Lenin também fez a reforma agrária e estatizou várias empresas do país. Bem, esse foi o fim do vídeo de hoje. Faltou falarmos sobre, por exemplo, a Guerra Civil Russa ou o governo do Stalin, mas isso é assunto para outro vídeo, se vocês quiserem, obviamente. Se você assistiu até aqui, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever, por favor, isso me ajuda demais. Obrigado por tudo e tchau.